Exatamente neste ponto, cá estamos. Hazak Baruch, um grande Mazel Tov a todos. Neste exato momento, vamos para o último capítulo do Even Shelemah. Todos vocês que assistiram desde o primeiro capítulo e aqueles que não assistiram, fica uma boa dica para assistir e, por que não, fazer uma Hazará, que é uma ferramenta espiritual judaica e cabalística, reestudar. Esse vídeo lembra para a gente a importância da Hazará e do ato de repetir até chegar no que seria o Opus Magnum, a verdade. Como Oscar Schmidt, que faleceu há poucos dias, ele falou: eu nunca fui uma pessoa extraordinária, mas eu era uma pessoa extremamente resiliente. Ele treinava mais, ele fazia a Hazará dos seus estudos, e o seu estudo era prático. Então vamos colocar essa ideia de também rever aquilo que a gente já estudou, e a gente fortalece, aperfeiçoa os nossos estudos. Perek Yud Aleph é o 11º Perek, essa é o Binyan Be'erev Rav. Nós temos aqui sobre a grande multidão e também sobre a redenção futura, as dores do parto, de acordo com Gaon de Vilna. Um grande Hazak Baruch mais uma vez, porque vocês estão terminando um livro do Gaon de Vilna. E ele traz para a gente que existem, do Pshat, né, até o Sod, nós temos o Pardes, né, como consta e traz a Kabbalah, e o estudo só pode ser terminado, ou a pessoa só pode dizer que realmente estuda a Torá quando ela também estuda a Kabbalah. Nas palavras do próprio Gaon de Vilna, assim traz, essa redenção virá apenas pelo estudo da Torá, mas o principal da redenção depende do estudo da Kabbalah. Então, se a gente quer apressar esse estado, a gente tem que estudar elementos mais profundos, porque isso mexe com o mundo como mexe com a matéria. Quem já viu ou já teve a alegria e o prazer de estudar a Revolução Iminente do Rabino Zami Cohen pode ver isso através do capítulo Os Efeitos do Som na Matéria, que é ao mesmo tempo físico, matemático e também a Torá, à luz da ciência e à luz da Torá. Nós temos que as palavras, elas modificam a matéria. Quem nunca viu o experimento do japonês Masaru Emoto, que ele pegou frascos e ele colocou em locais harmônicos com repetição de palavras, em locais desarmônicos com repetição de palavras, com a palavra eu te amo, muito obrigado, por favor, e palavras que é o contrário destas. Ele olhou no microscópio, as palavras harmônicas tinham formas e tinham uma claridade diferente das outras palavras. Então vejam que as palavras conseguem modificar a estrutura da matéria. Da mesma forma também que a professora Ana Paula Frasato Martins, em Curitiba, ela fez um experimento do arroz cozido que ela deu para os alunos também falavam palavras muito obrigado, você é especial, parabéns, você consegue aprender, e palavras também desarmônicas, você tem dificuldade de aprender, você não consegue aprender, você não é capaz. E elas fecharam hermeticamente esse vidro com arroz cozido, e o arroz cozido, depois de uma semana, foi analisado. A degradação maior é claramente nos locais desarmônicos, porque existe uma influência na matéria da nossa fala. E da mesma forma, aquele que estuda a Torá de forma profunda, de forma lisma, ou seja, com intenção, ele consegue transformar a matéria. Mas aquele que não tem essa força, que continua estudando Torá, que ele vai chegar nesse nível e também ele vai se aprofundando nos estudos para poder cada vez mais crescer nesse ponto. Traz o Gaon de Vilna, e agora a gente vai ver um pouco da profundidade do ensinamento lituano. Assim como nos grãos da lavoura existem 3 tipos de resíduos, aquele que já viu o aspecto agrícola, o debulho, a palha e o farelo. Assim também em Israel, que é comparado aos grãos da lavoura, como está escrito no Navi Jeremias, em português. Princípios dos grãos da lavoura. Encontra-se nele os 3 tipos de resíduos. E que são esses resíduos? Através de 3 nomes que são a chave: Ismael, Esav, Esaú e Erevirav, que é a grande multidão, que se contrapõe a Esav e Ismael, que saíram de Avraham Avinu, que saíram de Abraão.
e Isaac. Virão dois Mashiach, dois Messias, que são o Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José, e o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, que purificarão Israel do debulho e da palha, e serão como o debulho diante do vento, e a casa de Esav e a casa de Esaú como palha. Mas ainda não estará completamente puro até que se purifique da grande multidão, que é como o farelo que fica agregado ao trigo. Sinceramente, não tem como a gente saber como vai ocorrer a redenção, se vai ser agora, de que forma vai ser, mas o que a gente pode fazer para apressar essa redenção é através dos nossos estudos, da nossa boa intenção e da nossa forma de alegrar através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Existem 5 tipos de grande multidão, que é Erev Rav em Israel. E quem são Erev Rav? São os promovedores da contenda e da maledicência. Então, todo aquele que faz a maledicência pela maledicência, ou seja, aquele que comete a Lashon Hará, ele faz parte da Erev Rav. Aqueles que são movidos por desejos, as pessoas que não conseguem se controlar, que a Nefesh Behemit, a alma animal, controla a pessoa. Os hipócritas que não têm o seu interior como o seu exterior. São pessoas que por fora passam uma coisa, mas por dentro são outras coisas. Aqueles que perseguem a honra a fim de fazer o nome. Não estão interessados no conhecimento ou em ajudar as pessoas, mas sim de que o seu nome seja lembrado. Aqueles que perseguem o dinheiro, que inclusive, de acordo com o Marão Ovadia Yosef, aqueles que perseguem o dinheiro, colocando somente esse foco na sua vida, isso se torna uma idolatria. Os promovedores da contenda, que são os mais degradados de todos, que são chamados de Amalequitas, são aqueles que acabam atribuindo a Marloque, que são brigas, são contendas dentro de Am Israel. E o filho de Davi não virá até que seja consumido no mundo, ou seja, que toda a contenda que não é em nome do Minas Shammai, ou seja, a gente também tem algo positivo quando a gente luta para que as coisas sejam Lefim Minas Shammai, que provém da Erev Rav, da multidão, dessa mistura de multidões. E para que a gente possa salvar e aperfeiçoar isso, é através do estudo da Torá. E nisso nós temos o banquete do Leviatã. Nós temos 2 formas do Leviatã, como consta e traz numa série, por exemplo, o Sukkah. Existe uma opinião que fala que todo Am Israel, vamos sentar debaixo de uma Sukkah, ou seja, de uma tenda, e em cima os Ra, ou seja, a parte que vai cobrir vai ser o couro do Leviatã. O banquete do Leviatã é o conhecimento. Aqui é a opinião do Gaon de Vilna. Então, ele fala que o Leviatã, na verdade, é um remes, é um ensinamento que o Leviatã é o conhecimento que aumentará na terra. Quanto mais conhecimento em relação à Torá, em relação à ciência, um aperfeiçoamento das pessoas crescendo, isso é um siman tov de que a gente está chegando, enfim, na Geulah Shlemah, na redenção final, nesse sentido. E, portanto, Moshe, nosso mestre, é chamado de Leviatã, porque, mais uma vez, se a gente está reunido em cima dos Ra, em cima de Leviatã, a ideia é que a gente está em cima sobre o conhecimento de Moshe Rabbeinu, nas palavras do Gaon de Vilna. Então, viram-se Hashem comer e beber e visão o alcance, isso é, que a luz guardada para os justos. Essa luz que é guardada para os justos, ela está presente quando a gente está numa seudá, a gente está fazendo uma refeição e tem palavras de Torá. Essa luz dos justos se apresenta nesse exato momento. E no interior da Torá ficará em evidência, tal como agora é explicado de forma literal, que é o Pshat, ocasionando a liberdade de todos os acusadores, conforme traz o Navi. Não farão o mal e não destruirão, pois a terra encheu-se de conhecimento. E é por isso que fala com Teiko, quando a gente estuda Gemara, que fala que quando ele é o Hanavi Zehulatov vier, a gente vai retirar todos esses marlocos, essas dúvidas, que quando tem um conhecimento não há dúvida. Tanto que a palavra Teshuvah, que é retorno, a pessoa só tem o retorno quando ela faz uma pergunta e ela deixa de ter a dúvida porque ela recebe a resposta. E também o vinho reservado consiste nos segredos da Torá. Sod, que é a gemátria de 70,
e como consta traz numa série de Sanhedrin, exatamente na página 70, que 70, mais uma vez, Samer, 60, Vav, 6, Dalet 4, que é 70. Então esse é um remes que aqueles que bebem o vinho, por isso que traz literal que a gente tem que se alegrar bebendo o vinho, e realmente a gente tem que sentir o oneg, como traz o Shulchan Aruch Harav do Admor Hazaken, que a gente tem que sentir o prazer com isso, mas os prazeres, o vinho que a gente bebe é através do estudo da Torá. E que a glória de Hashem seja para sempre, Hashem se alegrará com seus feitos rapidamente em nossos dias. Amém. E que assim seja, Selá.